Olá, meus queridos irmãos de minha Igreja Católica, queridos irmãos protestantes, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a luz do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês que vão me assistir nesse vídeo. Seguindo o mesmo tema do vídeo anterior, o caráter do homem em frente ao caráter de Deus. Porque nós vemos tão defasada a mente do povo, tão absolvida a mente do povo que se acabou. O homem não tem uma mente mais sadia como tinha os nossos antepassados, que parecia com Deus, que tinha o cabelo, que tinha a barba. A gente, analisando, a gente vê que o homem, ao perder a fisionomia de Deus, ele perdeu também todo o caráter, perdeu toda a autoridade. Ninguém mais tem autoridade. As próprias autoridades não têm autoridade, certo? Você veja bem que qualquer homem que parte para bandidismo tem mais poder que as autoridades. Você veja bem que aquele Lázaro, quantas autoridades se envolveu com aquele homem? Um homem nada, né? Envolveu tantas autoridades para combater aquele homem. Por quê? Porque perdeu a autoridade, certo? As autoridades é dominado por qualquer bandidismo, porque não tem a presença de Deus, não tem credibilidade, não tem autonomia, não tem sabedoria de Deus para trabalhar, nem autoridade no que fala, certo? Então eu vou cantar uma música que fala da nossa aparência com Deus. E é tão difícil. A música vai falar assim, tão difícil. Aí, na verdade, meu irmão, é tão difícil parecer com Deus, parecer com Jesus, porque você não pode parecer só falando assim materialmente, fisicamente, você não pode só aparecer com Deus, você tem que parecer com Deus também espiritualmente. E o mais difícil é você parecer espiritualmente, porque a tua obra tem que aparecer pelaquilo que você vive. Se você vive para Deus, se você tem o caráter de Deus, a fisionomia de Deus, as suas obras também têm que ser as de Deus. E o mais difícil é você praticar as obras de Deus. Você deixar o cabelo, deixar a barba, isso é normal, qualquer um pode deixar. Agora, você praticar aquilo que Deus quer que você pratica, é difícil, tá? Então, é tão difícil você parecer com Deus, certo? Então, eu quero que você inscreva no meu canal, deixe seu like, ative as notificações para você receber outros vídeos. Eu não estou muito preocupado com as pessoas que não lêem Bíblia, né, assistir meus vídeos. Eu quero que as pessoas que leem a Bíblia, que entendem já um pouco de Bíblia, assistam meus vídeos. Os que não entendem de Bíblia vai ficar escandalizado com o que eu falo. Mas os que lêem Bíblia, que têm um conhecimento de Bíblia, vai entender meus vídeos. Porque realmente o homem não vive o caráter de Deus e de Jesus, que é um Deus só, né? Pai, Filho e Espírito Santo é um Deus só, mas nós conhecemos Deus e Jesus. Ah, mas você nunca viu Deus? Não, mas eu vi Deus na pessoa de Jesus, porque Ele disse que eu e o Pai somos um. Quem me vê, viu o Pai. Então nós conhecemos Deus. Agora o Espírito Santo nós só conhecemos pelas ações, pelo aquilo que Ele faz na nossa vida, pelo aquilo que Ele nos inspira, né? Então tá, eu vou cantar a música e depois nós vamos ler um textozinho na Bíblia, certinho? Tão difícil é ser a imagem do Senhor Javé. Tão difícil é ter o semblante de Jesus de Nazaré. Tão difícil é ser a imagem do Senhor Javé. Tão difícil é
fez, parecendo ele baseado nele, mas não concordamos. O Pai nos fez para viver com ele, para andar com ele, mas nós não andamos. O Pai nos fez, parecendo ele baseado nele, mas não concordamos. O Pai nos fez para viver com ele, para andar com ele, mas nós não andamos. Tão difícil é, tão difícil é ser a imagem do Senhor Javé. Tão difícil é, tão difícil é ter o semblante de Jesus de Nazaré. Tão difícil é, tão difícil é ter o semblante de Jesus de Nazaré. Nossa soberba e nossa vaidade nos tira o parecer com o nosso Deus. Como podemos negar a aparência se somos nós todos filhos seus? Nossa soberba e nossa vaidade nos tira o parecer com o nosso Deus. Como podemos negar a aparência se somos nós todos filhos seus? Tão difícil é, tão difícil é ser a imagem do Senhor Javé. Tão difícil é, tão difícil é ter o semblante de Jesus de Nazaré. Tão difícil é, tão difícil é ser a imagem do Senhor Javé. Tão difícil é, tão difícil é ter o semblante de Jesus de Nazaré. Amém? Então tá aí, meu irmão, a música, né? Para você ver quanto é difícil ser a imagem de Deus e ter o semblante de Jesus. Não é fácil você deixar o cabelo, a barba, quando sua barba é muito bonita, até você tira um proveito com ela, porque as pessoas vão dizer, mas como é bonita a sua barba? Porque tem pessoas que têm a barba bonita. Agora, eu sofri muito, porque minha barba é feia, pouca, né? Mas eu sinto feliz. Depois que eu chorei bastante, né? Depois que eu sofri bastante, hoje eu sinto feliz em parecer com Jesus. Tive dificuldade de parecer com Jesus. Mas bendito é aquele que não tem dificuldade, porque tem a barba bonita, né? Tem um cabelo bonito. Esse é bendito, esse não chora, esse não sofre. Por isso, porque tudo é favorável a ele. Mas quem tem a barba feia, rapaz, eu vejo tanta gente dizer assim, eu queria deixar minha barba, mas ela é feia. Olha aí. Ela é feia, mas você foi agraciado com ela. Não tem nada. E a barba de Jesus não era tão bonita, né? Mas ele era a imagem de Deus. Ele já fez, ele não veio com aquela barbona cerrada, aquela barbona pretinha, não. Ele veio com uma barbinha assim mais ruivazinha, mais ralinha, para mostrar para nós que o que tiver a barba, deixa ela. Pode ser feia, pode ser bonita, porque a barba foi feita para o homem. Então, eu vou ler um texto aqui, em Miqueias, para você ver quanto o que eu estou falando é real. Porque aqui está escrito no capítulo 3 de Miqueias, o seguinte, no versículo 7. Serão confundidos os videntes, envergonhados os adivinhos. Todos esconderam a barba,
porque Deus cessara de lhes falar. Eu, porém, estou cheio de força do Espírito do Senhor, de justiça e de coragem, para denunciar a Jacó a sua maldade e a Israel seu pecado. Tá vendo, irmão? O profeta tinha barba. E ele tinha condição de denunciar, porque o Espírito Santo estava com ele. Ele provou para nós aqui que quando você parece com Deus, o Espírito Santo dele está em você, certo? Ah, mas então quem não tem o Espírito Santo, quem não tem barba não tem o Espírito Santo. Meu irmão, praticamente não, porque a gente vê que quando o Papa vai fazer uma pregação, ele tem que usar tudo escrito. Ele não é inspirado. A gente vê a maioria dos pregadores famosos, ele tem as coisas coladas. Eu admiro muito o Padre Roger, na Canção Nova, ele prega muito bem, mas você pode notar que tudo que ele faz é colado. Prega bem, mas ele não é inspirado pelo Espírito Santo. A sabedoria que ele tem, né, dá a ele a graça de procurar os pontos certos, que fala a realidade de hoje, na palavra de Deus, e ele prega, mas ele não é inspirado pelo Espírito Santo para denunciar o pecado, porque ele tem medo de denunciar o pecado. Quando ele fala de idolatria, ele nunca fala que as imagens são pecados, as imagens que estão ali é pecado. Ele não tem coragem, porque o Espírito Santo não está nele, né? Então, o profeta diz assim, ó, olha como é que ele disse. Eu, porém, estou cheio de força. Força de quem? Do Espírito do Senhor. De justiça e de coragem. Porque ele era justo com Deus. Hoje, quem é que pode denunciar o erro do outro se ele está errado também? Como vai denunciar como eu vou denunciar uma injustiça de um se eu também estou praticando aquela mesma injustiça? Não é? Coragem para denunciar a Jacó sua falta, sua maldade, e a Israel seu pecado. Hoje ninguém denuncia o pecado do outro, porque todos estão no pecado, certo? Quando eu falo do pecado do outro, eu estou falando de mim mesmo. Então a pessoa deixa de falar, eu não vou falar porque é claro que eu estou falando de mim. Então, gente, vamos voltar para os princípios, vamos parecer com Deus. É parecer com Deus, irmão, não é ser Deus. É parecer com Ele. Vamos ler outro textozinho aqui na carta de São Paulo. São Paulo aos Colossenses. Uma visão diferente de como ser um cristão verdadeiro. Aqui na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17, ele começa dizendo assim: Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude e por seu intermédio reconciliar consigo todas as coisas, todas as criaturas, por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue, na cruz, restabeleceu a paz a tudo quanto existe na terra e no céu. A tudo quanto existe no céu e na terra. Certo? Mas aqui falou na terra e no céu. Então tá, meu irmão, o que eu quero dizer com essa leitura? Ele é a cabeça da igreja. Nós somos o corpo, ele é a nossa cabeça. Se ele é a nossa cabeça, como é que a nossa cabeça tem que ser?
Onde está localizada a barba? Onde está localizado o cabelo? Não é na cabeça? Então, como é que eu posso ser a cabeça de Jesus, se ele pode ser a minha cabeça, se eu ando diferentemente dele? Se eu sou a igreja, o corpo, e ele é a cabeça dessa igreja, que sou eu. Por que que eu vou andar com a minha cabeça quase rapada? Isso eu vejo nas igrejas, pessoas fazendo isso. Faz o pé do cabelo bem aqui, ó. Deixa só uma coisinha aqui. Isso agrada a Deus, irmão? Se a palavra lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, fala assim, não cortei seu cabelo arredondado. É palavra de Deus. Lê. Então, nós saímos do padrão de Deus. Nós saímos do projeto de Deus, do qual Ele nos criou. E vivemos o nosso modo, nosso bel prazer. Mas o que está dando conosco, irmão? E o que vai dar conosco? Se nós não voltarmos a Deus, aos princípios. Porque Jesus veio, ele nasceu, está lá em Miqueias também no capítulo 5, que ele nasceu para remontar os princípios, a remontar os tempos antigos. Vamos viver como nossos irmãos, nossos antepassados viveram os antigos, com cabelo e barba, para você ver se nós não vai ter autoridade de falar. Autoridade sobre o demônio, autoridade sobre os prazeres do mundo, autoridade sobre todas as coisas. Nós vamos ter autoridade. Nós vamos ter condição de falar uns com os outros, não enganar os outros. Nós enganamos muito. Os pregadores enganam muito as ovelhas. Certo? Porque ele não vive, ele acaba pegando aquela palavra e violando ela. Não, você não precisa guardá-la, não. Por quê? Porque ele não vive, ele não vai dizer para as pessoas viver. Então, meus irmãos padres, meus irmãos pastores, vamos viver a palavra de Deus para ensinar as ovelhas a viver. Eles não vão viver se vocês não viver. Certo? Nós não é obrigado a fazer as pessoas viver a palavra, mas nós viver a palavra para que as pessoas aprendam é importante, sabe? Nós vamos incutir nas pessoas de outra forma. Deus incute pelo Espírito Santo em nós as leis dele, mas nós incutimos nos outros, dando eles ver em nós a palavra de Deus vivida, certinho? Então, nós que temos que fazer, voltarmos para os princípios da Bíblia, voltar a ler a palavra de Deus, voltar a ler o Evangelho e colocá-lo em prática. Não é só em partes, irmão. Pegar o Evangelho em partes, ler e viver alguma coisa, não. É viver o Evangelho. Deus quer que nós cumpra a palavra de Deus, para nós chegarmos a viver de acordo com o projeto dele, o plano dele em nossas vidas. Certinho? Então, que Deus abençoe a todos e que vocês, se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, certo? Você sabe que é uma pessoa que conhece a palavra de Deus e vive assim, confundido. E tem muita gente querendo viver a palavra de Deus e às vezes sem força. Eu digo porque a gente, quando estava em prova, sofrendo muito, a gente lia no capítulo 5, no versículo 8 de Pedro, na carta de Pedro, lá falava assim que irmãos espalhados pelo mundo sofrem o mesmo padecimento que vós. Então, eu sei que tem irmãos que, que da mesma época que eu converti e fui provado, existe aí, às vezes, sem força para anunciar a palavra de Deus, com medo, e nós não precisamos ter medo de pregar. O apóstolo Paulo diz lá em Tiago, capítulo 6, versículo 10, sobre a armadura do cristão, que ele diz assim, que nós não temos que temer homens de carne, sangue, nós temos que temer as forças espirituais do mal que confunde a nossa mente, que traz medo para nós, certo? Então vamos ter coragem, como o profeta teve, de denunciar as faltas, começando de nós, as nossas faltas, e falando do pecado. Aquilo que é pecado, vamos denunciar, para que nós possamos aproximar de Deus e ter Ele em nossa vida, e sermos verdadeiramente a habitação dele. Certinho? Que Deus abençoe a todos e até lá.